E nos próximos capítulos da novela O Clone, você verá que Maísa encontrará o colar de Jade nas coisas de Lucas e fará o maior tumulto e promete vingança. Além disso, Júlio pressiona Albieri e insiste que ele revele à deusa que houve um problema em sua fertilização. E eu te conto tudinho agora nesse vídeo. Mas antes de eu te contar sobre o momento em que Júlio desconfia que Léo não é filho de deusa, peço que já vai deixando o seu gostei, que fica aqui embaixo do vídeo nesse joinha. Aproveite também para ir se inscrevendo no canal, pois assim você sempre ficará por dentro de tudo o que acontece na novela O Clone. Mas agora eu queria muito saber a sua opinião. O que você acha que deveria acontecer com Albieri por ter feito um clone de Lucas? Deixe a sua resposta nos comentários do vídeo e aproveite para dizer de qual cidade você assiste a novela. E voltando ao assunto, Júlio diz a Albieri: olha, você vai me desculpar a brincadeira naquele dia. Eu criei uma situação muito ruim com a mãe da deusa. E Albieri diz que foi uma bobagem. E Júlio diz: mas eu tô preocupado. O que foi que deu errado na fertilização da deusa? Tá claro que aquele menino não é filho dela. E Maísa encontra o colar de Jade e, sem saber que pertencia à marroquina, ela pergunta a Lucas: é pra mim? E ele logo pergunta: onde foi que você achou isso? E ela responde: nas suas coisas. Ai, é tão bonito, tão diferente. Ele então pede de volta e ela pergunta: mas não é pra mim? E ele responde: não, me dá isso daqui. E ela imediatamente questiona: pra quem você vai dar isso? E ele responde: pra ninguém, isso daqui era da minha mãe. Olha, não mexe mais nas minhas coisas não, tá? Eu não gosto que ninguém fique mexendo nas minhas coisas. E ela diz: tá bom, desculpa. Eu tava procurando o cartãozinho da Mel. Achei e pensei que fosse pra mim. Foi só isso, desculpa. E pouco depois, Dalva chega e pergunta o que foi que aconteceu e Maísa conta. O Lucas que ficou irritado só porque eu peguei o colar que era da mãe dele. E Dalva pergunta: colar? Que colar? As joias da falecida estão todas dentro do cofre do seu Leônidas. Que colar é esse? E Maísa conta: tem uma pedra grande e um negócio de couro. É muito bonito. E Dalva diz: o seu Leônidas não vai gostar nada de saber que o Lucas está mexendo nessas joias. Eu vou saber que colar é esse. Elas então sobem ao quarto e Lucas logo pede a Dalva para não falar nada. E quando Maísa chega logo atrás de Dalva, ela diz: é esse colar aqui, ó. Ele não é lindo? Ela então pede a Lucas: deixa eu usar ele um dia, vai. Mas ele apenas pega o colar da mão dela e ela observa: meu Deus, que ciumento. E mais tarde, Dalva vai até Lucas e diz: não tá certo você ficar guardando lembranças da Jade aqui dentro. Amanhã a sua mulher descobre o que ela vai pensar. E ele pede: por favor, não vai falar nada pra ela, hein? E Dalva diz: você dá sorte do seu pai não estar aqui, porque senão ele ia dizer que essa joia nunca pertenceu à sua mãe. E ele pergunta: você acha que ela vai comentar com ele? E Dalva responde: ela não vai comentar porque eu pedi pra ela não comentar. Eu falei que você pegou isso daí escondido. Agora dê um fim nesse colar. E ele pergunta: e eu vou jogar fora uma coisa que não é minha? Tá doida? E ela diz: ah, joga fora sim, senhor. Você disse que ela tem uma prima no Rio de Janeiro, não é? Então, vai lá, dê isso pra ela devolver. E ele diz: não, eu não vou. E Dalva lembra: você falou que não estava mais afim dessa mulher. Você não estava afim de correr mais atrás dela, de encontrar com ela. Então pra que guardar esse raio desse colar aqui dentro? E ele diz: não sei, mas deixa aqui, tá bom? Esse cofrinho não vai mais ficar aberto, tá bem? E Dalva diz: tu não me inventa de fazer besteira, hein? Tu agora tem uma filha pra criar. Tu não me inventa de correr atrás dessa Jade de novo. E Júlio procura Albieri novamente e diz: aquele assunto da deusa, sabe? Eu tô muito preocupado com aquilo. Se essa história vem à tona, vai ser uma desmoralização para a clínica e para todos nós. É claro que nós não vamos sair ilesos de uma coisa como essas, mas nesse ponto eu penso como você. Não importa qual preço a ser pago, não se pode deixar a ética de lado. O que me espanta é que você ainda não tenha tomado nenhuma providência.
E ele diz: não é tão simples. E Júlio questiona: você acha que a deusa poderia abrir um processo contra a clínica? E ele responde: sinceramente, eu não sei. E Júlio diz: agora eu tô entendendo todo esse seu empenho para se aproximar da deusa, para firmar uma amizade com ela através do garoto. Eu não sei se isso torna as coisas mais fáceis ou mais difíceis. E Albieri comenta: é uma situação delicada demais. E Júlio é franco: mas tem que ser resolvida, e já. O primeiro ponto é: ela tem que ser comunicada desse engano. O segundo ponto é: se houve uma troca, esse embrião tá aqui, e ela tem o direito de escolher se ela quer que ele nasça. Ela tem que ter a chance de ter o filho que ela veio aqui para ter. E Albieri então diz: tá bem, nós vamos pensar numa maneira de como fazer isso. E Júlio conta: eu já chamei a deusa e ela já está vindo para cá. E Albieri se preocupa: a deusa? Aqui? Enquanto isso, Deusa chega à clínica e conta para Edna: o Dr. Albieri e o Dr. Júlio pediram para que eu viesse aqui. E ela, sem entender nada, diz: não me disseram nada, para que é? E Deusa responde: eu não sei. O Dr. Júlio falou que o Dr. Albieri queria falar comigo. Enquanto isso, Albieri pergunta a Júlio: que precipitação é essa? E ele responde: precipitação? Me espanta essa sua calma. Esse garoto já está com 2 anos de idade. Esse assunto já deveria ter sido resolvido na hora que ele nasceu. Se é que você só se deu conta desse engano na hora que ele nasceu, né? E Albieri então diz: o que aconteceu ficou lá para trás. Não me interessa mais. Não vamos ficar aqui discutindo o que devia ter sido feito e não foi feito. Não vamos ficar especulando sobre o que não se pode ser mudado. E Júlio diz: estou de pleno acordo com você. Só acho que essa situação não pode seguir adiante. Quanto mais tempo passar, pior vai ser para todos nós. Mais dia ou menos dias, a deusa vai ter certeza que esse garoto não é filho dela e de que ela não deu nenhuma contribuição genética para ele, de que ela foi somente, ironicamente, uma barriga de aluguel. Ela vai saber disso por nós ou pelos outros, e é melhor que ela saiba por nós. E Albieri diz: você não devia ter convocado a deusa sem falar comigo. E ele rebate: eu estou defendendo os interesses da clínica. Eu estou me defendendo e te defendendo profissionalmente. Acorda, não tem saída. A conversa será interrompida justamente com a chegada de Deusa na sala, e Júlio logo diz: eu e o Dr. Albieri precisamos conversar com você. E Leônida diz a Lobato que não consegue reatar com Ivete, porque as coisas não voltariam a ser como antes. E Lobato diz: nunca dá para voltar a ser o que era antes, mas agora dá para ser diferente, isso dá. E Leônidas lembra: mas sempre vai ter o Diogo entre mim e a Ivete. E ele diz: bobagem, essa divergência com o Diogo vai ser resolvida com o tempo. Mas ele diz: não resolveu e nem vai resolver nunca mais. Isso aí é um fato, porque por mais que eu lamente, as coisas são como são. E Lobato diz: é uma pena que você se sinta assim, porque a Ivete te fazia um bem danado. E Leônidas então diz: talvez seja por causa do nascimento da Mel. Uma vida nova chegando parece que renova tudo em nossa volta. Quando eu saí daquela maternidade, eu até achei que eu podia passar por cima da minha história com a Ivete. Ela acha que eu estava usando ela. E Lobato diz: você criou expectativas. Imagina a decepção que ela não sentiu. E ele diz: eu sei que ela está passando por dificuldades com essa obra lá na loja dela que ela comprou. Eu até queria me responsabilizar por isso. Você diga inclusive a ela que ela pode continuar. Vê lá quanto custa a obra que eu pago. E Lobato muda de assunto e comenta: e acabou que a gente nem conheceu o suposto filho do Albieri, né? E Deus então diz: bom, eu tô aqui. O que vocês queriam comigo? E Júlio começa: eu e o Dr. Albieri, a conversa que nós vamos ter com você não é muito fácil. Ela é um pouco dolorosa para todos nós. E Albieri interrompe e pede: me deixa sozinho com a deusa, por favor? E ela logo pergunta: o que foi, doutor? Tá acontecendo alguma coisa? E ele então não tem coragem de dizer nada, muda o assunto e diz: aquela proposta que eu lhe fiz no exterior, eu consegui para você uma academia de primeira, para você fazer o seu curso e voltar para o Brasil num patamar superior. Você vai ter todas as vantagens, você vai ganhar seus dólares,
você vai crescer profissionalmente, mas só tem um porém, você tem que ir agora, já, é pegar ou largar, você topa? E ela diz, mas eu nem tenho esse dinheiro todo para chegar lá e me organizar. E ele diz, vai ser tudo por minha conta, eu faço isso por você e pelo Léo, você vai? E ela empolgada responde, então tá, eu vou. E depois que Deusa vai embora, Júlio imediatamente questiona Albieri, falou com ela? E ele responde, eu preparei o terreno para falar. E mais tarde, Edivaldo reclama com Deusa, você vai tirar o nome do seu filho, sim senhora. Eu não te dei essa intimidade, eu sou Edivaldo e eu não vou emprestar o meu nome pra ninguém, entendeu? E ela responde, desencarna do meu pé, eu tô em outra. Tu ainda não reparou que eu saí da tua vida, não? Eu vou ser importada pelos americanos, eu vou valorizar o meu passe, eu tô em outra. E ele pergunta, você vai mesmo? E ela rebate, e por que eu haveria de rejeitar uma proposta dessas? O que é que me prende aqui? E ele emocionado responde, apesar de você ser falsa, carne de pescoço, marrenta, eu amo você, mulher. E eles então se beijam apaixonadamente. E Edna pergunta a Albieri, academia? Que academia é essa? E ele responde, eu não sei, amanhã você faz o levantamento e providencia a matrícula dela numa dessas academias. Há milhares dessas academias em Nova York. Eu não tenho opção, a Deusa tem que sair daqui. E Edna aconselha, o que eu acho que você deveria fazer era ter uma conversa séria com Júlio, isso sim. Afinal de contas, qualquer coisa que atingir a clínica vai atingir ao Júlio também. E ele diz, o Júlio não está errado, ele está defendendo princípios éticos, princípios que eu embuti nele desde a faculdade, quando ele era meu aluno. Eu sempre acreditei que eu era o que os outros achavam que eu fosse, um homem íntegro, incapaz de um desvio. Eu sinceramente achei que eu correspondesse às expectativas que as pessoas faziam de mim. E Edna diz, mas você é um homem especial, você é tudo isso sim. E ele rebate, eu não sou. É claro que eu não sou, porque quando a oportunidade se apresentou, eu não fui capaz de dizer. E sabe como é que eu me sinto? É como se eu tivesse perdido a minha identidade. E ela diz, não exagera, tudo isso porque você cometeu um erro? Meu Deus, mas ninguém assumiria, ninguém. E mesmo o Júlio, ele não tem a sua estatura. Se ele tivesse chegado onde você chegou, ele não assumiria também. E Albieri diz, tudo isso porque eu nunca tive coragem de assumir nada daquilo que realmente acreditava. Tudo isso porque eu passei a minha vida inteira rejeitando ideias que me fascinam. Sabe por quê? Porque era de bom tom rejeitar. E ela pergunta, do que é que você está falando? E ele responde, nada, nada, deixa eu pensar, por favor. E Jade reclama com Cidiale, eu só posso sair de casa quando sair de deixa. Ele disse que não quer que eu fique vindo aqui toda hora ver o senhor. Disse que a minha família é ele e não o senhor. E ele diz, o Said tá certo. Quando a mulher se casa, ela passa a pertencer à família do marido. Tem que ser assim. E ela diz, mas isso não tá certo não, porque eu posso me divorciar do meu marido e me casar com outro. Mas eu não posso me divorciar da minha família e nascer de novo numa outra família. Então minha família vai ser sempre aquela que eu nasci, aquela que eu não pude mudar. E Cidiale observa, só os políticos conseguem ter as mesmas artimanhas que as mulheres. Alá diz que a mulher fica pertencendo à família do marido. E se Alá diz, não tem que dizer o porquê, não tem que ficar perguntando. E pouco depois, Jade reclama com Zoraide. O meu tio não me entende. E ela diz, Cidiale nunca vai ajudar você a se divorciar de Said. Não adianta você ficar rodeando ele, não adianta. E Jade diz, mas ele não pode ser contra o divórcio. A religião permite o divórcio. E Zoraide lembra, mas Cidiale sempre diz, de todas as coisas permitidas, a mais odiada por Alá é o divórcio. Você não viu como ele atura aquela esposa dele só para não se divorciar dela? E olha que foi por pouco que hoje ele não se descontrola. E ela lamenta. Ai, se eu não tivesse perdido os meus dólares, eu preciso encontrar um jeito de descobrir o segredo do cofre de Said. Toda noite ele abre aquele cofre, eu fico lá olhando, tentando enxergar o segredo pelos movimentos da mão dele. Ele tem muito ouro naquele cofre. Eu pego meu passaporte, pego um dinheiro que dê para eu comprar uma passagem e vou-me embora.
Se eu chegar no Brasil, ninguém mais me acha. E Zoraide pergunta: você não vai ter coragem, né? E ela responde: coragem eu preciso ter é para continuar vivendo assim. E Maísa pergunta a Leônidas: onde o senhor comprou aquele colar da Pedra Verde para a mãe do Lucas? E ele pergunta: que colar? E Dalva diz: é o colar que o Lucas falou que a mãe dele tinha. E Maísa diz: ele viu no seu cofre. E Leônidas questiona: no meu cofre? A mãe do Lucas nunca teve colar de pedra verde? E Maísa diz: ele me descreveu esse colar e eu achei tão exótico. E Leônidas diz: a pedra verde que eu conheço é jade. Nessa hora, Maísa liga os fatos e se retira da mesa enfurecida. Lucas então vai atrás de Maísa e esbraveja: você não tinha nada que ter perguntado pro meu pai. Eu já tinha te pedido para não tocar mais nesse assunto. E ela pede: fala a verdade. E ele diz: o que eu posso fazer se o nome da pedra é Jade? E ela questiona: por que você guarda esse colar com você? E ele mente: eu já te falei, era da minha mãe. E ela diz: eu não quero saber se era da sua mãe, não me interessa se era da sua mãe. E por que essa pedra? Por que justo essa? E ele diz não saber o motivo e ela insiste: você vai me dizer que é por acaso que você guarda exatamente uma pedra que tem o nome da sua namoradinha? E ele diz: ela não é mais a minha namorada, não fala assim, a gente já não combinou que íamos virar essa página? E ela diz: mas você não virou. E ele rebate: não, você não virou, você que fica tocando nesse assunto. E Maísa pergunta: eu? Você tem coragem de dizer que sou eu? E ele responde: é, olha o que você tá fazendo, depois você fala que eu não esqueço, você não me deixa esquecer, não deixa. E Maísa mata a charada: esse colar não era da tua mãe, era dela. O seu pai nem lembrava da existência desse colar. E Lucas diz: e se você ficar lembrando ele, você vai criar uma confusão pra mim dentro de casa. A conversa será interrompida com a chegada de Leônidas, que pergunta: o que foi que aconteceu? Foi alguma coisa que eu disse? Eu não tive a menor intenção de causar problemas. Eu nem sei por que se criou esse tumulto todo. E Maísa diz: eu sei, tá tudo bem, vamos descer. E Júlio questiona Albieri: foi essa a solução que você arranjou? Mandar a deusa embora do país. Eu não consigo conviver com isso. Eu nunca soube conviver com isso. Nós nunca soubemos. Me espanta que você, Albieri, tenha aprendido. E Albieri diz: a clínica não sobrevive com um escândalo desses. Eu não sobrevivo. Eu não quero terminar a minha carreira aqui. Eu quero e eu posso fazer muitas coisas. E eu tô num impasse. Houve um erro. Toda a minha carreira e a minha vida de trabalho vale esse erro? Não me responda agora. Eu quero que você pense e pese todos os lados. Uma decisão dessas não pode ser tomada assim. Nós não somos mais estudantes. A gente não tem esse tempo. Esses sacrifícios são privilégios de quem ainda tem toda uma vida pela frente. E nós não temos mais toda a vida pela frente. E nem temos mais a ilusão de antes. Não me responda agora. Pense primeiro e depois você me responde. E Maísa finge que está dormindo para ver onde Lucas irá guardar o colar de Jade. E enquanto ele sai do quarto, ela corre, pega a joia e promete para si mesma: você vai ver o que eu faço com isso. E enquanto isso, do outro lado do continente, Jade também finge estar dormindo, mas é para tentar descobrir o segredo do cofre de Said. Ele então vai pegar umas coisas e deixa o cofre aberto. Essa era a oportunidade perfeita que Jade precisava. Ela então corre até o cofre. Ela começa a mexer nas coisas e finalmente consegue encontrar o seu passaporte. E para sua sorte, ela ainda consegue encontrar um bolinho de dólares. E ela então diz: eu tô livre. Agora resta saber se Jade irá mesmo ter coragem de pegar o dinheiro de Said e fugir para o Brasil, ou se Said descobrirá a tempo o plano da esposa e fará de tudo para evitar a fuga. E também resta saber se Jade, chegando ao Brasil, irá procurar Lucas ou se ela decidiu enterrar de vez realmente esse amor.